Artigo 572. Fixado os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto ao processo divisórios, ficando-lhes, porém, ressalvado o direito de vindicar os terrenos de que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. Parágrafo 1º. No caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou a pagar indenização, valerá como título executivo em favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão ou de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar a composição pecuniária do desfalque sofrido. Artigo 573. Tratando-se de imóvel georreferenciado, com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. Seção 2 da demarcação. Artigo 574. Na petição inicial instruída com os títulos da propriedade, designar-se-ão o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda. Artigo 575. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para, querendo, intervir no processo. Artigo 576. A citação dos réus será feita por correio, observado o disposto no artigo 247. Parágrafo único. Será publicado edital, nos termos do inciso 3 do artigo 259. Artigo 577. Feita as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Artigo 578. Após o prazo de resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Artigo 579. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Artigo 580. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. Artigo 581. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. Parágrafo único. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado ou ambos. Artigo 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo, com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Artigo 583.
As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá: inciso 1, o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos, com os respectivos cálculos. Inciso 2, os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios e as lagoas e outros. Inciso 3, a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da produção anual. Inciso 4, a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras. Inciso 5, as vias de comunicação. Inciso 6, as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais. Inciso 7, a indicação de tudo ou mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada. Artigo 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição. Artigo 585. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor, ou as divergências porventura encontradas. Artigo 586. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Parágrafo único. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á em seguida o auto de demarcação, em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Artigo 587. Assinalado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Seção 3 da divisão. Artigo 588. A petição inicial será instruída com os títulos de domínio do promovente e conterá: inciso 1, a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel. Inciso 2, o nome, o estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. Inciso 3, as benfeitorias comuns. Artigo 589. Feita as citações, como preceitua o artigo 576, prosseguir-se-á na forma dos artigos 577 e 578. Artigo 590. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. Parágrafo único. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Artigo 591. Todos os condôminos serão intimados a apresentar, dentro de 10 dias,
os seus títulos, se ainda não o tiverem feito, e a formular os seus pedidos sobre a constituição dos quinhões. Artigo 592. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Parágrafo 1º. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel. Parágrafo 2º. Havendo impugnação, o juiz proferirá, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Artigo 593. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes, feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Artigo 594. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhes tenham sido usurpados. Parágrafo 1º. Serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Parágrafo 2º. Neste último caso, terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores, a título universal, a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido.